Livro de Mateus, capítulo 7. É Deus! Aleluia! Amém. Aleluia. Os irmãos que encontraram, digam amém. Amém, Jesus! E a palavra do Senhor nos diz, querido, em Mateus 7. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medidos, vos hão de medir também. E porque reparás tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? E como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deites aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Amém? Queridos, aqui a palavra do Senhor nos fala, aleluia, onde Jesus nos deixou escrito o ensinamento para que nós venhamos acompanhar, ou seja, Ele deixou escrito, não julgueis para que não sejais julgados. Querido, por que você acha que Jesus naquela época, Jesus naquele tempo deixou escrita essa palavra e ela serve para nós que estamos aqui hoje? Querido, às vezes nós pensamos que Jesus foi só um homem de barro, de pó, também uma pessoa que veio essa terra. Às vezes nós queremos até nos igualar a Jesus. Aleluia, querido, eu queria te dizer que mesmo Jesus sendo 100% homem nessa terra, Ele foi 100% Deus. Ele foi o único, querido, que foi digno de honra, vivendo sobre esta carne. Ele foi o único, aleluia, digno da perfeição sobre esta terra, a qual te deixou o caminho para que você seguisse hoje, ou seja, para Ele o passado e o presente era a mesma coisa. Ele conhecia o coração daquelas pessoas, Ele conhece o teu coração, Ele conhece o nosso coração que estamos aqui nesta noite. E Ele disse, querido, não julgueis para que não sejais julgados, ou seja, Ele saberia que muitos de nós hoje em dia queríamos ser santos. Querido, Deus conhece o coração do homem. Deus sabia que nessa geração ia começar a aparecer aqueles santos demais para fazer tal coisa, aqueles santos demais para fazer outra coisa, a qual estariam aqui nesta noite não só mesmo para glorificar Ele, para mostrar as melhores vestes que Ele estaria vestido, para mostrar o que Ele estava falando, que Ele era o tal. Jesus conhece os soberbos, irmãos. Não há maior dádiva do que a humildade, queridos, na palavra do Senhor. Querido, Jesus podia ter vindo aqui nesta terra como rei coroado. Jesus podia ter vindo aqui com as melhores vestes, sendo tal, falando, eu te curei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Jesus, querido, próprio se humilhou e falou, a tua fé te salvou, meu irmão. A tua fé te curou. Ou seja, Jesus próprio não se engrandeceu. E às vezes nós temos nos engrandecido tanto que esquecendo que a glória é dele. E a Bíblia diz, querido, para olhar primeiro aquele que está no nosso olho. Por que Jesus falou isso? Que Ele conhece, querido, o ser humano. Jesus sabia, querido, da mesma forma que estamos aqui hoje, não olhando para as coisas de Deus, mas olhando como o irmão falou para quem está do nosso lado, querendo apontar o erro do irmão, pensando que nós somos santos, que nós somos o tal, e esquecendo que a obra de Jesus está ficando para trás. Nos preocupando com tantas coisas passageiras, tantas coisas materiais. Ei, querida, salvação individual. Deixa a vida do teu irmão de lado, deixa as coisas de lado. Começa a colocar o foco em Jesus. Começa a seguir Jesus. A Bíblia diz, querido, que da mesma maneira que você julgar, da mesma maneira que você for lá e fazer, a Bíblia diz que Jesus falou, Pedro, com o ferro que tu feres, com ele será ferido. Aquilo que você planta, você colhe, meu irmão. Antes de nós fazermos alguma coisa, antes de nós pensarmos alguma coisa da vida do irmão pela aparência, por olhar para ele, antes de nós termos apontar o dedo, querido, olhe para si mesmo. Nós devemos olhar para nós mesmos, nós somos imperfeitos. Mas, querido, Jesus quer que você seja perfeito? Não, Jesus quer progresso. Que você venha aprender com Ele, que você venha aprender com a palavra dEle, que você venha bater na parede, olhar e falar que eu não posso passar mais porque tem uma parede. Ei, querido, pare de bater na parede, querido, siga Jesus. Ouça os conselhos do Senhor.
Aleluia, que Jesus falou, muda nessa parte, querido. Ele sabe que você necessita. Ele sabe onde você vai cair. Ele sabe qual é a tua fraqueza. Às vezes, querido, Deus quer não somente nos ensinar a pelejar, Deus quer não somente nos ensinar a caminhar, mas às vezes somos cabeça dura que não ficamos na mesma coisa, querido. O cristianismo tem virado um monotonismo porque virou rixa entre igrejas, querido. Virou rixa entre perfeições, quem é mais perfeito do que o outro, quem é digno de entrar no céu. Ei, querido, nenhum de nós sabemos aqui quem vai estar lá. Céu vai ser surpresa para muita gente, porque você vai falar, alguém vai falar, eu jurava de pé junto que aquele irmão não passava na porta do céu. E ele vai estar lá, querido. Aleluia, às vezes, querido, nós nos preocupamos com tantas coisas, querido, não se preocupe com nada disso não. Deixa para lá, faça a obra de Deus. Resgate aquelas almas que estão necessitando. Aleluia, nós estamos aqui no meio de crentes, nós não pregamos religião, nós não pregamos, aleluia, santidade, nem nada não. Nós pregamos Jesus. É Ele quem nos ajuda a chegar no caminho certo, Ele que nos ajuda a nos libertar do pecado, Ele que nos ajuda a não errar. Somente faça a obra dele, confie nele, aleluia. Coloque o seu foco somente em Jesus para frente, porque, aleluia, a palavra diz, querido, que Pedro, aleluia, estava ali sobre o barco, enquanto ele olhava para Jesus, ele seguia em frente, mas a partir do momento que ele começou a olhar a tempestade, ele começou a olhar mar, ele começou a olhar os discípulos falando, será que ele vai andar? Ele começou a olhar tanta coisa, querido, que ele começou a afundar. Ele esqueceu que Jesus era Deus. Ele esqueceu que era Jesus que mantinha ele sobre as águas, que era o Deus vivo que estava pegando ele sobre as mãos. E a palavra nos diz, querido, que da mesma maneira que fizermos, também farão conosco. Da mesma maneira, querido, que às vezes apontamos o nosso irmão, da mesma maneira, querido, que apontamos tantas coisas, nos serão apontadas, hein, querido? Nós vamos refletir nessa palavra, Jesus está voltando, querido. A Bíblia diz que ele foi preparar lugar, mas para aqueles que são escolhidos, ou seja, é escolhido a dedo. Querido, você reflita no Evangelho nesta noite. Olha para você ver o que tem acontecido no mundo evangélico, querido. Tantas coisas que você vê, tem aparições no mundo evangélico, acontecimentos daqui, acontecimentos dali, e a essência do cristão. Aleluia, Jesus falou, querido, sejais perfeitos. Não, Jesus quer que nós aprendamos com Ele, pois perfeito foi só Ele. Acontecem tantas rixas, tantos julgamentos, você vê nas televisões, pessoas cristãs sendo julgadas, acontecendo tantas coisas, querido, aonde está Jesus? Aonde está a Bíblia? Aonde está, aleluia, o ensinamento de Deus, que é somente não a palavra? Querido, nós nessa noite devemos perder o foco desta terra e colocar o nosso foco em Jesus. Nós devemos esquecer o foco lá do outro para o lado, mas só colocar o foco na frente. Coisas banais, coisas passageiras, que venham ficar tudo para trás, mas que o Evangelho do Senhor seja feita, a obra dele seja concluída. E que nós devemos garantir o nosso lugar lá no céu. Amém? E eu deixo essa palavra para a igreja, que os irmãos possam meditar nessa palavra, que os irmãos possam refletir o que está sendo o Evangelho hoje em dia. Querido, às vezes, o Evangelho nós falamos tem virado comércio. É aquele que chega com a melhor roupa e prega a melhor pregação para ganhar 50 mil. Aleluia, às vezes é mais valorizado do que aquele que é usado por Deus para dar um toque na sua vida, e às vezes nós escarnecemos. Às vezes nós falamos que é um irmão para falar sobre a minha vida, que ele é barra, é comedor de feijão assim como eu. Esquecemos, querido, que Deus está no meio de nós. Deus quer que a igreja vive em união, querido. Onde você vê na Bíblia Deus escrevendo que teria batista contra a assembleia contra isso e aquilo outro, tantas coisas que você tem visto. Nós cristãos, querido, não sabemos abraçar o nosso próximo, não sabemos, aleluia, viver em conjunto. Aleluia, todas as outras religiões, queridos, têm a sua conjunção, eles estão em união, só os cristãos que têm se separado entre si e no meio das congregações. E é nós, o povo escolhido por Deus, que devemos estar mais juntos, ajudando o nosso próximo, juntando a todos nós para que possam resgatar aqueles lá que estão perdidos. E às vezes nós ficamos entre nós, debatendo, fazendo tantas coisas, e as almas perecendo lá no mundo, querido. Aleluia, que nós podemos refletir nesta noite.
Aonde está ficando o Evangelho do Senhor? Onde está ficando a obra, querido? Porque é como eu falei na outra igreja, nós temos confundido o que é obra de Deus, querido. Nós, no mundo evangélico, temos confundido muitas coisas. Obra de Deus não é você chegar, sair por aí pregando bonito, falando bonito, ganhando dinheiro. Não, você ir lá, atrás daqueles pequeninos, às vezes, que necessitam, e não acha um ombro amigo para fazer nada, até mesmo os cristãos ficam parados. Querendo saber, eu quero uma revelação, qual vai ser o meu ministério, se eu vou ser isso, se eu vou ser famoso, se eu vou ser aquilo. Aí, querido, para com isso. Jesus quer que você vá atrás daquelas ovelhas perdidas lá. Jesus quer que você que não pregue bonito, mas pregue com a essência que vem daqui, a unção de adorador que Ele te deu. Pregar com o seu Espírito em verdade do Senhor. Falar aquilo que vem do Espírito Santo de Deus. Deus quer, querido, não que você venha aqui louvar, na expectativa de gravar um CD bonito, na expectativa de fazer bonito para multidões. Ele quer que através do seu louvor, essas pessoas que necessitam, querido, venham sentir que Deus é Deus na sua vida, venham se espelhar em você, saber que você é um cristão, não pela roupa bonita que você veste, mas pelas nossas atitudes, pela integridade e pela aparência. A Bíblia diz, querido, que eles viam em Daniel o Espírito excelente, o Espírito Santo de Deus, vindo sobre a face de Daniel. Não porque Daniel era melhor do que qualquer um, porque Daniel transparecia o rosto de Jesus, a essência da vida, a essência do Deus que ele servia. Querido, nessa noite, nós temos que saber abraçar-nos entre nós e abraçar aqueles que necessitam. Abraçar a obra do Senhor e abraçar aqueles que estão precisando de uma palavra. E nós cristãos nessa noite viemos nos unir, não ficar numa apontação, não ficar querendo ser mais santo que o outro, mas vivemos em conjunto para fazer a obra de Deus. E que essa palavra, querido, venha ficar no meu e no teu coração, servir de edificação, aleluia, porque a Bíblia diz que bom é aquele que ouve ao Senhor, aquele que sabe ouvir, querido. É um homem valorizado porque Deus te ensina. Aleluia, Ele quer que você ouça, não que você deixe entrar no ouvido e sair no outro. Nada na nossa vida acontece por acaso. E se essa palavra foi falada nesta noite, é que Deus queria algo aqui nesta noite. Eu gostaria que você ficasse de pé também. Eu gostaria de deixar uma oração para cada vida que aqui se encontra. Eu gostaria que você orasse junto comigo também nesta noite em conjunto, assim como o povo de Deus, o povo escolhido por Deus. Feche os teus olhos, querido, eleva o teu pensamento nesta noite para falar ao teu coração, para te dizer o quanto Ele te ama, para te dizer, querido, que você não perdeu, que a tua história não acabou e que ainda tem muita obra para você fazer. Deus Pai, nós te exaltamos uma vez mais, te glorificando, a Deus, por estarmos de pé, por estarmos aqui na tua presença, Senhor. Meu Deus, tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Te louvamos pelo nosso viver. Pai, eu te peço que nesta noite, Pai, o Senhor venha abençoar esta obra, Pai. Que não venha ficar, meu Deus, só aqui em palavras, mas que nós venhamos fazer a tua obra, Pai. Buscando, meu Deus, aqueles que necessitam de ti. Levando, meu Deus, o teu amor àqueles que necessitam, Senhor. Oh, meu Deus, abençoa cada vida que aqui entrou, Pai. Que eles possam sair daqui, meu Deus, saciados pela tua palavra. Que eles possam sair daqui, meu Deus, com a certeza da vitória, meu Deus. E com o clamor no coração de quem o Senhor falou no coração deles, Pai. Meu Deus, nos ensina, Pai, cada dia amado. Nos ensina, meu Deus, agora de essência de ser o adorador, de ser aquele que adora o Senhor, ainda na tribulação, ainda na peleja, Pai. E nós devemos saber, Pai, cada dia, meu Deus, que o Senhor é Deus na nossa vida e não há outro, Pai. E nós devemos saber, meu Deus, que nós não somos nada, mas que o Senhor é o Rei da glória, Pai. E eu te peço, em nome de Jesus Cristo, começa agora a jogar por terra toda entidade maligna, Pai. Todos os cadeados, todas as milhões. Jesus de Nazaré, tu és aquele que venceu a morte, Pai. E eu te peço a entidade maligna abençoada nesta casa. Pai, abençoa cada lá. Abençoa esta obra.